compartilhar a tela aqui da OneNote. Continuando, para a gente poder falar de série de Fourier. Então, uma série de Fourier é uma maneira que a gente tem de aproximar uma função periódica e seccionalmente contínua. Então, considere f de R em R. Às vezes pode ter alguns buracos, né? Mas, no caso, teriam que ser poucos. A função teria que ser seccionalmente contínua. Considere f de R em R uma função seccionalmente contínua e periódica. Contínua e periódica de período 2t, 2r. Periódica de período 2r. Por questões de conveniência, é um pouco melhor a gente trabalhar com um período do tipo 2L, porque é como se a gente tivesse um período indo de menos L até L simétrico no zero. Então, uma função seccionalmente contínua e periódica de período 2L. Queremos representar f como um somatório de funções, das funções mais famosas que são periódicas, né? Que são as funções trigonométricas, como somatórios de funções trigonométricas. Essas funções têm que ter todas período 2L, então a gente tem que ajustar o período das funções trigonométricas. Então, como somatórios de funções periódicas, como funções trigonométricas. Que são contínuas, né? Que a gente não vai aproximar por tangente, né? A gente vai aproximar por seno e cosseno, que são funções contínuas. Então, vamos representar f como um somatório de funções trigonométricas. Então, a gente vai ter a seguinte fórmula para a série de Fourier. Definimos a série de Fourier de f. A série de Fourier de f é o somatório A0 sobre 2 mais somatório de n igual a 1 até mais infinito de AN cosseno de n pi x sobre L mais Bn seno de n pi x sobre L.
Então, isso é a série de Fourier de F, onde esses A0, AN e Bn têm que ser determinados. Então, aqui a gente tem A0 igual a 1 sobre L, integral de menos L até L, de F de x, dx. O AN é igual a 1 sobre L, integral de menos L até L, de F de x, vezes cosseno de N pi x sobre L dx. E Bn é igual a 1 sobre L, integral de menos L até L, de F de x, seno de N pi x sobre L dx. Então, essa é a fórmula da série de Fourier. Ainda não estou igualando a f de x, porque pode ser que não convirja para a própria função. Então, eu vou colocar as condições para que a série de Fourier convirja para a própria função. Então, vamos para o teorema aqui. Teorema de Fourier. Teorema. Seja f uma função seccionalmente contínua e derivada. Então, seccionalmente contínua. Contínua. E periódica de período 2L. Então, considere f uma função periódica de período 2L com essa propriedade de ser seccionalmente contínua. Então, f é seccionalmente derivável, né? De derivada seccionalmente contínua. Seccionalmente contínua, de derivada seccionalmente contínua. Então, notem que a função raiz vai dar problema também. Derivada seccionalmente contínua. E periódica de período 2L. De período 2L. Então, se f, então f de x coincide com sua com a série de Fourier de f, que é aquela fórmula que a gente mostrou ali. Série de Fourier de f em que f for contínuo em x, e f de x e a série de Fourier
E a série de Fourier coincide com a média dos limites laterais. A série de Fourier de f em x coincide com a média dos limites laterais onde f é descontínuo. Então, está aí o nosso teorema das condições de convergência da série de Fourier. Então, a gente tem o seguinte, né? Limite quando 1/2, né? Limite quando x tende, quando 1/2 de limite quando A tende a x de f de A pela direita mais limite de f de A quando A tende a x pela esquerda é igual a 0/2 mais somatório de n igual a 1 até mais infinito de AN cosseno de n px sobre L mais BN seno de n px sobre L. E a gente tem também isso aqui. Se f for contínuo em x, notem que aqui a gente tem a condição de seccionalmente derivável e seccionalmente contínuo. Tá aqui, ó, se f for contínuo em x, f de x é igual a 0/2 mais somatório de n igual a 1 até mais infinito. Estou escrevendo de novo, né? De cosseno de n px sobre L mais Bn seno de n px sobre L. Essa é a fórmula da série de Fourier. Agora vamos ver em casos particulares aqui. Se f for par, nas condições de convergência da série de Fourier, eu vou marcar um asterisco aqui, onde a gente colocou o teorema. Aqui tem um teorema cheio das condições aqui, então eu vou colocar um asterisco aqui. Nas condições em asterisco, né? Naquele teorema, se f for par, então f de x é igual a 0/2 mais somatório de n igual a 1 até mais infinito de AN cosseno de n px sobre L. E não tem seno. Se f for contínuo em x. Novamente, se f for descontínuo em x, vai ser a média dos limites laterais. Aqui, quem é o A0 e o AN? O A0 e o AN, eles têm uma fórmula especial aqui, ó, 0
igual a 2 sobre L, integral de 0 até L de f de x dx. E o AN tem a fórmula 2 sobre L, integral de 0 até L de f de x cosseno de n dx sobre L dx. Então, vamos agora para funções ímpares, que é exatamente a mesma coisa, só que com o Bn. É uma série de senos, se a gente tiver uma série de Fourier de uma função ímpar. Se f for ímpar nas condições do teorema, f de x vai ser simplesmente o somatório de n igual a 1 até mais infinito de Bn seno de n pi x sobre L. E só isso. Aqui o x, f é contínua em x. E aqui o Bn também é dado pela fórmula 2 sobre L, só que com senos, né? Integral de 0 até L de f de x seno de n x sobre L dx. E, bom, a gente tem algumas propriedades interessantes para a série de Fourier que a gente pode derivar uma série de Fourier e pode integrar a série de Fourier, termo a termo, desde que ela satisfaça algumas condições iniciais. Se, além das condições em asterisco f for contínua, então aqui f já é obrigatoriamente contínuo. Então, a gente pode derivar termo a termo. Podemos derivar a série de Fourier termo a termo. Então, a gente vai ter aqui f de x igual a 0 sobre 2, mais somatório de n igual a 1 até mais infinito, de AN, cosseno de n pi x sobre L, mais Bn, seno de n pi x sobre L. Que aí o f' de x vai ser somatório de n igual a 1 até mais infinito, de nπbn sobre L, cosseno de npx sobre L, mais menos npan sobre L, seno de n x sobre L. Então, essa é o f' de x.
Vamos agora ver as condições que a gente pode integrar termo a termo. Então, se além das condições, aqui a gente já não exige que a função seja contínua, mas exige outra coisa. Além das condições em asterisco, a função, a série de Fourier tiver coeficiente a zero igual a zero, então f de x igual a... Agora o A0 é zero, né? Então a gente vai direto para o somatório de AN cosseno de N e x sobre L, mais Bn seno de N e x sobre L. Integral de N. Aí a gente pode integrar a função f de x aqui. Integral de f de x dx vai ser somatório de n igual a 1 até mais infinito de menos BNL sobre NP cosseno de NPx sobre L, mais seno ANL sobre NP seno de NPx sobre L. Aqui a gente vai ter integral de f de x dx igual a mais c, né? A gente vai ter mais c, né? Mais c seria fora do somatório, tá? Mais c é fora do somatório. Aqui, e como é que a gente acha essa constante c? Se a gente integrar definida de 0 até x, f de t dt, a gente definir um intervalo, então a gente vai ter esse resultado aqui, ó. Somatório de n igual a 1 até mais infinito de menos BNL sobre NP cosseno de n de x sobre L. Parece a mesma coisa, mas aqui a gente vai descobrir essa constante C aqui. A NL sobre NP seno de NPx sobre L. Mais somatório de n igual a 1 até mais infinito de BNL sobre NP. Então, aparece um somatório novo. E é uma constante. Ele independe, esse valor aqui, ele independe do x. É uma constante. Ele é o A0 sobre 2, só que é o A0 sobre 2 da função que a gente integrou. Então, a gente acaba tendo essa propriedade aqui, ó. Somatório de n igual a 1. A gente chama f maiúsculo de x como integral de 0 até x de f de t dt. Que aí o integral do f maiúsculo que vai ser esse somatório aí, multiplicado pelo fator 2 sobre L, 1 sobre L. A gente vai ter isso aqui, ó, A0 sobre 2
né? Vai ser a integral vai ser 1 sobre L, integral de menos L até L, de F maiúsculo x dx, que vai ser somatório de BNL sobre NP, de N igual a 1, até mais infinito. Então, notem aqui que essa aqui é a constante. Não, isso aqui não é um A0 sobre 2, isso aqui é o A0, essa é a fórmula do A0, né? Então, a constante que aparece é A0 sobre 2. Então, aqui é 1 sobre 2L. 1 sobre 2L. Então, é isso aqui, gente. Então, considerando, a gente tem por exemplo, se a gente tivesse a função x de menos π até π, a gente consegue calcular aqui a gente precisaria verificar que a função somatória dá zero. Que o A0 anterior tem que ser zero. Gente, olha só. Eu ia dizer isso, na verdade. Esse f de x tem que ter o A0 dele igual a zero. Aí sim, quando eu integro essa função, eu gero uma nova função. Essa função, eventualmente, o A0 dela pode não ser zero. Aqui pode aparecer esse somatório aqui. Aí, para achar esse somatório, a gente tem que achar o A0 desta função aqui. Então, a gente tem que fazer esse processo. Então, daqui a pouco a gente vai ver um exemplozinho básico. Então, a gente tem, por último, a identidade de Parseval. Que é integral 1 sobre L. Integral de 0 até L de f de x ao quadrado dx igual a 0 ao quadrado sobre 2 mais somatório de n igual a 1 até mais infinito de an ao quadrado mais bn ao quadrado. Então, um exemplo que a gente tem é esse exemplo aqui, que eu vou mostrar agora. Esse aqui. Esse exemplo aqui, ó, a gente tem a função x. E ela está sendo aproximada por um somatório de seno. Vocês veem que está oscilando bastante aqui, porque eu botei 10 termos para o somatório. Então, o exemplo que a gente vai fazer rapidamente aqui é porque as integrais de série de Fourier são um pouco demoradas, porque são integrações por partes. Então, vejamos um exemplo. X em menos π até π é periódica. Então, o que a gente precisa? A gente tem o A0, igual a 1 sobre L. Então, essa função, na verdade, é ímpar, né? Função ímpar. Então, só tem o Bn.
Então, a gente vai ter f de x, ou seja, x igual a somatório de Bn seno de n πx sobre π, ou seja, seno de nx. De n igual a 1 até mais infinito. Desde que o x esteja, a f de x, né? Porque a função é periódica. F de x igual a x. E a função é periódica dos... Então, o Bn ele vai ser o 2 sobre L, que é π, integral de 0 até π, de f de x, que é x, seno de nx. Dx. Aí a gente chama de u o x, de dv o seno de nx dx. O v vai ser menos cosseno de nx sobre n. E o du vai ser dx. Que aí a nossa integral vai ficar assim. Integral de x seno de nx dx vai ficar igual a integral de udv igual a uv menos integral de v du. Que é igual a uv, que é menos x cosseno de nx sobre n, menos cosseno de nx sobre n dx. E aí a gente vai acabar virando uma soma, vai ficar menos x cosseno de nx sobre n, mais integral 1 sobre n, integral de cosseno de nx. Integral de cosseno é seno. Esse n vai sair dividindo porque questão de substituição simples. É bom que vocês aprendam a fazer integral rapidamente, tá? Porque se eu chamasse aqui integral de cosseno de nx, eu chamo nx de u barra, porque o u já está sendo utilizado, a nx, aí o du sobre n é igual a dx, aí a gente chega ali à conclusão que vai ser seno de nx sobre n. Esse processo, quando a função que está dentro do argumento é linear, dá certo. Então, a gente pode fazer... A gente vai chegar à seguinte conclusão. Menos x cosseno de nx sobre n mais 1 sobre n seno de nx sobre n mais c. Esse 1 sobre n vai acabar virando 1 sobre n ao quadrado, né? Então, esse 1 sobre n vai multiplicar o outro n aqui. Então, vai ficar 1 sobre n ao quadrado. Então, a gente vai ter 2 sobre π menos x cosseno de nx sobre n mais seno de nx sobre n ao quadrado, variando de 0 até π. Isso aqui vai dar o seguinte. 2 sobre π menos π cosseno de nπ sobre n mais seno de nπ, que é 0, né? Porque isso aqui é seno de 180 graus vezes uma múltipla no ciclo trigonométrico. Vocês vão ver que dá 0, né? Seno de nπ é 0. Então, seno de nπ sobre n ao quadrado menos 2 sobre π, 0 cosseno 0, aí não preciso nem fazer o resto da conta, sobre n, mais seno 0, sobre n ao quadrado. Então, aqui, a gente vai ter como resultado final, o único que não deu 0, isso aqui vai dar 0, isso aqui vai dar 0, isso aqui vai dar 0.
O único que não deu zero foi o 2, aqui, 2 sobre π, menos π cosseno de nπ, que é alternadamente 1 e menos 1, né? Se vocês forem olhar no ciclo trigonométrico múltiplo de 180 graus, vai dar, se for ímpar, vai dar menos 1, e se for par, vai dar 1. Então, nada mais é do que vai cortar os πs, né? Esses πs vão cortar. Vai ficar 2 sobre n vezes menos 1 elevado a n. Então, isso aqui vai ficar 2 sobre n menos 1 elevado a n mais 1. Que vai dar essa fórmula que a gente viu aqui. Isso aqui é nada mais é do que essa fórmula aqui. Então, vocês podem ver aqui, ó, seno, deve estar pequeno para enxergar, 2 seno de nx menos 1 elevado a n mais 1 sobre n. Esse aqui está o fator 10. Eu posso aumentar se eu quiser, posso botar 100. Já fica bem mais próximo. Ou então eu posso diminuir e posso botar 5. Fica bem distante, já está aproximando, mas está mais ou menos. Bom, gente, aqui a gente vai ter... Esse aqui é o nosso exemplo, né? E próxima aula a gente vai ver a equação do calor. E é isso, gente. Nos vemos na próxima aula.